E a gente segue falando sobre a proposta de reforma tributária, porque para a Associação Brasileira de Supermercados, a reforma pode gerar aumento de 60% em impostos de itens da cesta básica. O repórter Matheus Maropo e o cinegrafista Isaildo Santo mostram para a gente. Segundo pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Supermercados, a proposta de reforma tributária pode provocar um aumento de 60% em média nos impostos de itens da cesta básica. Segundo o diretor executivo da Associação Goiana de Supermercados, a estimativa é preocupante. A Associação Goiana de Supermercados defende uma reforma tributária que descomplique, que simplifique esse complexo sistema tributário que não tem sentido nenhum e que atrapalha o desenvolvimento e a economia de mercado brasileira. Nós temos uma outra preocupação em relação ao aumento da carga tributária sobre os itens da cesta básica. A Associação Brasileira de Supermercados, a ABRAS, da qual nós somos filiados, apresentou um estudo recentemente que diz que esse impacto em Goiás será de 90,4%. E isso vai ser uma catástrofe. No levantamento foram considerados produtos como arroz, feijão, carne, ovos, legumes, dentre outros. A associação levou em conta a adoção reduzida em 50% sobre a alíquota padrão do imposto sobre o valor agregado, prevista de 25%. Segundo a pesquisa, na região centro-oeste, os produtos da cesta básica podem ter uma alta de 69%, o que preocupa o consumidor goiano. Eu acho que o custo de vida já está muito caro, eu acho que não deve aumentar. Eu acho que nós temos que procurar melhorar mais, não piorar mais. Vai pesar no bolso? Vai, com certeza, absoluta. É ruim, né? Para quem ganha pouco, né? É horrível. Tinha que maneirar, né? O governo tinha que interferir, né? Já está pesando, né? Não é da agora, já é antigo. Então vai pesar sim, e muito. Tem que repensar nisso aí. Eu acho que as nossas lideranças têm que atuar com mais rigor a respeito disso. E defender nós lá, né? Defender nós, porque está complicado, muito complicado. Está tudo caro, né? Ainda mais a gente, né? Pobre, né? É ruim. Pesa muito no bolso do brasileiro. Mais, né? Ainda mais das famílias mais pobres, né? Além do aumento dos itens da cesta básica, o diretor da Associação Goiana de Supermercados também acredita que o setor de serviços será prejudicado. O setor de serviços também que está prevendo um impacto muito grande, né, na incidência de imposto sobre serviços, né, que isso vai ser ruim para todo mundo também. E isso é um fato que nos preocupa bastante. Essa perda de competitividade aqui nos nossos municípios, no nosso estado, pode causar uma debandada de investidores para os centros consumidores maiores. Pois é, e para entendermos melhor sobre os impactos dessa reforma, como tudo deve ficar se for aprovada e votada na semana que vem, vamos conversar agora com o coordenador da Comissão de Contabilidade Tributária do Conselho Regional de Contabilidade aqui de Goiás, Fernando Wittkowski. Falei certo, doutor? Corretamente, Liz. Muito obrigada pela sua participação. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Eu e todo o Conselho, a Comissão de Contabilidade Tributária, o presidente Sena, estamos sempre à disposição para esclarecer a população sobre um tema tão importante como esse, que é a reforma tributária, e que vai afetar diretamente a vida de toda a população, dos mais pobres aos mais ricos, especialmente os mais frágeis nessa cadeia. E até quem não está muito por dentro do que prevê, do que envolve essa reforma tributária, está preocupado, né? Porque os impactos vão ser diretos e o governador é um dos críticos, né, dessa reforma. Essa preocupação do governador Ronaldo Caiado é legítima? É legítima, sim, até porque o estado de Goiás, a região centro-oeste, a região norte do Brasil, que são os estados produtores, eles vão ter uma perda de arrecadação em relação a isso e principalmente perda na autonomia. Dentro desse projeto de reforma tributária, foi concebida a criação de um conselho que vai gerir sobre todos esses impostos. E a destinação e a arrecadação desse imposto vai ser feita no local onde é consumido o produto. Os maiores centros consumidores do país estão localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, no sul e no sudeste do estado. Então, imagina-se que um produto fabricado em Goiás vai para o estado de São Paulo, essa alíquota, essa arrecadação, esse imposto vai ficar todo no estado de São Paulo. Então, os estados produtores
assim como dito pelo governador, vai ter impacto sim diretamente na nossa economia. E o repasse disso não vai ser mais feito pela Câmara, pela Assembleia, pelos nossos parlamentares, e sim por esse Conselho, que vai também ocupar prerrogativas que hoje é do Supremo Tribunal Federal, vai ocupar prerrogativas que são das carreiras tributárias, dos auditores fiscais, dos analistas tributários. Então vai ter uma mudança significativa e muitas dessas carreiras que hoje são de Estado vão perder o seu papel. Imagine o que o fisco municipal, o fisco estadual vai fazer em respeito à arrecadação, como está sendo feito todo esse processo em relação às empresas, se o imposto está sendo recolhido em outro Estado. Então, vai ter uma concentração maior em alguns estados e um esvaziamento maior em outros estados, e aonde vai ter essa perda de autonomia em relação a isso. E principalmente os estados, né? Goiás é um estado bastante populoso, mas produz muito e muito para fora. Então, quem produz aqui vai estar pagando muito caro, por exemplo, pelo milho que produz no quintal de casa, vamos assim dizer, né? No município, vai pagar muito mais caro por esse produto. Exatamente. Até pegando esse exemplo do milho, o produtor rural hoje, ele tem uma isenção numa série de produtos, na venda desses produtos, na venda para outros estados, há esses benefícios e esses incentivos para ajudar com que as indústrias, os produtores, eles saiam dos grandes centros. Então, é necessário que isso aqui aconteça. A tributação hoje ela é baixa em relação a esse tipo de produto, na base, na soja, no milho, na expertise do nosso estado, na agropecuária, de maneira geral. E com a alíquota do IVA geral, que a gente está falando inicialmente em 25%, e hoje já se ventila 30% em relação a isso, aí eles criaram um adendo. Pô, peraí, eu vou diminuir isso em 50%, então estamos falando de uma alíquota a ser paga de 12,5%, enquanto hoje o que é pago é de 6%, 5% e muitos são isentos. Então vai haver sim uma oneração em muitos segmentos, especialmente também nos de serviço. A gente está acompanhando todo esse debate, né, principalmente a posição do governador Ronaldo Caiado diante dessa reforma tributária, e a gente percebe que ele é um dos poucos, se não o único governador que se coloca, né, firmemente contra o atual texto dessa reforma tributária. Quais são as vantagens que essa reforma traz que outros estados ainda não se colocaram contra esse texto? Acho que a grande sensação que tem é que precisa sim ter uma reforma, é preciso sim simplificar a arrecadação de tributos no Brasil, é necessário sim fazer com que o consumidor entenda aquilo que ele está pagando num produto quando ele pega lá um arroz, 1 litro de óleo, um saco de feijão no supermercado, ele não sabe o quanto de produto que está sendo embutido ali dentro. E a ideia da reforma é tirar isso. Sim, isso é louvável, isso é importante sim nesse processo, a gente acredita que isso vai ser salutar, porém o problema é que o quanto vai ser pago, isso começou a ser discutido no dia 22 de junho, quando o projeto foi entregue. Então, havia-se uma discussão sobre duas PECs, a 45 e a 110, e houve-se a entrega de um texto posteriormente, onde mudou muitas dessas regras e criou situações novas, e isso que gera esse incômodo na maioria dos governadores, que são contra, assim como o governo do estado de Goiás, o Caiado, só que os estados que são os maiores defensores, lá os estados da região sudeste, sim, para eles vão ser extremamente vantajoso e salutar essa mudança na reforma tributária. A arrecadação de lá vai aumentar. Só para o pessoal de casa entender, essa reforma, ela unifica quais impostos estaduais e qual a importância desses impostos aqui para o estado? O que essa arrecadação financia para a população? Olha, ela será dividida em 2 etapas. Primeira que seria o IVA nacional, onde a gente unificaria PIS, COFINS e o IPI. Então, os tributos federais seriam unificados nesse primeiro momento com a reforma. Em paralelo a isso, seria feito o processo de transição até 2033 do ICMS e do ISS. Então, esses impostos que são administrados e geridos e que é com ele que as prefeituras e os estados investem em saúde, educação, asfalto, infraestrutura para a população de maneira geral, eles vão perder a autonomia disso, porque quem vai fazer a gestão, a arrecadação e vai ter autonomia orçamentária, administrativa, vai ser esse conselho que vai regir sobre os impostos arrecadados no Brasil. Então, tem uma confusão ainda sobre esses entendimentos, não está claro ainda em relação às alíquotas que vão ser aplicadas e aonde vai pesar efetivamente no bolso dos consumidores. Quem será mais afetado? O Simples Nacional, que atinge hoje praticamente 90% dos CNPJs, eles vão acabar, o sistema simplificado vai ser desidratado. As empresas vão deixar de participar, muitos quinais, muitas atividades econômicas vão sair do Simples Nacional, não
se fala nada sobre MEI, nós estamos falando de 21 milhões de MEIs no Brasil, não se sabe o que vai acontecer com esses, e 70% do PIB hoje, quem carrega nas costas são os prestadores de serviço, e a alíquota que vai ser sobrecarregada está em cima dessa atividade econômica no Brasil. E assim, para a gente ter uma ideia também desse impacto, aqui o Estado sempre foi destaque também no Brasil pelos incentivos fiscais que dava para as empresas, né, virem aqui trabalhar, atuar aqui no Estado de Goiás, e isso contribuía e contribui muito para o desenvolvimento do Estado. Isso vai ser diretamente impactado, né? Com certeza. Imagine, se nós temos aqui no Estado de Goiás fábricas da Hyundai, fábricas da Mitsubishi, polo farmoquímico no Distrito Industrial de Anápolis e outros distritos industriais instalados ao longo de todo o estado. Não justifica, por exemplo, a Hyundai trazer um caminhão, dentro de um caminhão, um carro que vai ser vendido em São Paulo, que é importado por São Paulo, anda 1.200 quilômetros no Brasil para ser desembaraçado e depois para voltar para lá. Então, não justifica essa indústria estar aqui. Se o mercado e os clientes dela estão na região sudeste, elas vão transferir as suas plantas, suas fábricas para lá. Vai gerar desemprego, vai gerar perda de renda e de potência para o estado. A título de exemplo, o Brasil cresceu aí um pouco mais de 2% no ano passado, o estado de Goiás cresceu quase 7%. Expectativa desse ano, aí, segundo o Instituto Mauro Borges, é que o estado também cresça 7%. Então, isso vai ser impactado diretamente se essa reforma for aprovada dessa forma. Acho que ela precisa de um pouco mais de estudo, de detalhe, que a população se aproxime mais desse tema que é complexo, não tem como simplificar algo complexo. A gente tenta trazer aqui de uma maneira com que as pessoas comecem a debater isso no dia a dia e acione os seus parlamentares para que votem conforme seja melhor para o nosso estado em específico. Muito obrigada pela sua participação, pelas orientações. Eu acho que ficou mais claro para o pessoal de casa, para todos nós, entendermos a importância de nos aproximarmos, sim, desse debate da reforma tributária. Muito obrigada. Com certeza, Liz, eu e todo o Conselho Regional de Contabilidade estamos à disposição de vocês. Muito obrigado. Muito obrigada. Bom dia.